aula de hoje, então, essa semana a gente vai ver conversores AD e DA e como que eles ficam dentro desse contexto de microcontroladores. Um sistema básico aí de coleta e atuação está mostrado na figura abaixo, onde a gente tem uma variável física, muitas vezes analógica, e a gente precisa passar ela para um transdutor, que é um sensor, que vai converter essa variável física em uma grandeza elétrica. Essa grandeza elétrica normalmente é analógica e precisará passar por uma conversão do tipo analógico para digital. Então a gente tem um sistema digital, por exemplo, um controlador, um computador, um microcontrolador, que vai fazer os cálculos necessários e atuar no sistema. Ele vai então pegar saídas digitais, jogar num conversor digital analógico, onde que eu vou ter uma saída elétrica analógica, e então um atuador que vai fazer o controle da variável física. O processo de digitalização e reconstrução, ele sempre vai acarretar em perdas. Então, há o processo de quantização do sinal analógico e a consequente perda de informação. Então aqui ele dá um exemplo onde eu tenho um sinal de 0 a 10 volts e eu passo por dois processos de digitalização e reconstrução, ou seja, uma conversão analógico-digital e depois uma digital analógica. A de cima aqui ele tem 4 bits, então ele tem 2 a 4 níveis aí possíveis, e a de baixo ele vai ter 5 bits, ou seja, 2 a 5 degraus possíveis. Notem então aqui que o número de degraus ele é bem maior no de baixo, o dobro do que tem de cima. Então ele vai chegando mais próximo dessa curva original. Então por isso que vai haver essa perda, ele não vai estar mais idêntico ao original, mas ele ainda vai ter grande parte dessa informação. A gente começa vendo as técnicas de conversão digital analógica, porque depois vocês vão ver que alguns métodos de analógico digital usam conversores digitais analógicos internos. Então a conversão digital analógica vai ser um processo em que eu tenho um valor representado em código digital e ele é então convertido em tensão ou corrente proporcional àquele valor digital. A gente vai ver uns 5 aí dos mais famosos: o conversor com resistor de peso binário, escada R2R, fonte de corrente chaveada R2R, capacitores chaveados e a modulação por largura de pulso. Então, o primeiro e mais simples aí que a gente tem é o resistor de peso binário. Então a gente vai ter um amplificador operacional na configuração somador-inversor, onde que os pesos na soma vão ser proporcionais às posições dos bits de entrada. Então, o meu D3 vai ser mais significativo, enquanto o D0 o menos significativo. Afinal de contas, eu tenho o RF sobre R, definindo o peso do D3, RF sobre 8R, definindo o peso do D0. O problema com esse tipo de topologia é que a gente vai precisar de vários resistores de precisão e com valores variados. Então, imaginando que o R seja 1K, a gente precisava ter um resistor de 1K, um de 2K, 4K, 8K, 16, 32 e assim por diante. Para resolver um pouquinho essa questão aí desses vários valores de resistência, surgiu essa topologia de escada R2R. Então, eu tenho combinação série paralelo de resistores aí R2R, e as entradas digitais, nesse caso, se eu tiver um nível 1, a tensão vai ser esse, se eu tiver um nível lógico 0, a tensão é 0 volt. Então, se você fizer o equivalente desse circuito, vocês vão ver que ele vai ser uma composição. O problema desse tipo de conversor é que ele é lento. Tá? Quando a gente fala em tensão, a gente está falando em potencial elétrico. Então isso daí tem... Essas mudanças de potenciais sempre são lentas.
E eu posso ter alguns problemas com a não uniformidade dessas tensões de entrada. Então a gente veja ali D0, D1, D2, D3, quando eu quiser um nível lógico alto, eu coloco uma tensão E, o fato de eu ter um fio, uma ligação física ali, pode gerar uma resistência parasita que pode atrapalhar na uniformidade dessas tensões de entrada. Como uma forma de corrigir isso daí, os dois problemas, é feita então essa fonte de corrente chaveada. Eu ainda tenho a topologia R2R, mas ao invés de eu ter tensão, eu vou trabalhar com corrente. Corrente é muito mais rápido. E ao invés de eu trabalhar com tensões, injetando tensões através de fios, eu tenho chaves que ligam a uma tensão de referência, então o que torna o processo muito mais isonômico e uniforme. Tá? Então essa daí é a técnica mais utilizada. Tem algumas técnicas um pouco mais modernas que eles vêm estudando, que é o caso de capacitores chaveados, então ele é algo parecido ali com a fonte de corrente chaveada e resistor de peso binário. Então tenho uma composição aí de capacitores C dividido por 2, C dividido por 4 para fazer essa conversão. E eu também posso fazer uma coxambreia aí, que seria usar PWM, então muitos microcontroladores têm esse módulo PWM, que é uma modulação por largura de pulso, ou seja, eu defino quanto tempo o sinal fica em alta e quanto ele fica em baixo, numa frequência constante. Passando isso por um filtro passa-baixa, de uma frequência de corte muito inferior à frequência do sinal PWM, eu consigo um sinal analógico proporcional ao duty cycle desse PWM. Então ele não é uma solução ideal, mas é uma solução possível. Alguns parâmetros que a gente tem que ter em conta quando fala de conversões é a resolução. A resolução basicamente é o tamanho do degrau. Tá? Então ele vai estar relacionado ao número de bits do conversor e também qual que é a tensão de fundo de escala, né? Qual que é a variação dessa tensão na saída que ele consegue fazer. Quando a gente fala em precisão, a gente trabalha com alguns erros. Então eu tenho um erro de ganho, onde que a minha saída se desloca da saída ideal, é basicamente um erro de inclinação aqui que a gente tem. Tem o erro de deslocamento, onde que a minha saída de forma uniforme fica acima do que é o ideal ou abaixo, né? Ela difere uniformemente, então isso aqui é um offset. Tem o erro de linearidade, ou seja, nem todos os degraus ali têm o mesmo tamanho. Alguns pontos o degrau é um pouquinho maior, um pouquinho menor. E também tem o erro de não monotonicidade, que basicamente a gente espera que a cada incremento no meu valor digital, o meu sinal analógico acompanhe esse crescimento. Ele pode voltar. Tá? Isso não é comum nos conversores comerciais, tá? Mas é um tipo de erro. E um dos parâmetros importantes também é o tempo de estabilização, o que, por definição, vai ser o tempo necessário para que a saída ir de 0 ao fundo de escala, conforme a gente muda a entrada binária de tudo 0 até tudo 1. Então aqui eu tenho um exemplo de um conversor LTC2756 da linha, onde que o tempo dele é de 1.8 microsegundos para 18 bits. Então basicamente o que a gente vê nessa figura aqui, então aqui houve a variação do sinal de 0 para todo 1, e então eu tenho 500 nanosegundos, e aqui por volta de 1.8 microsegundos depois do chaveamento, ele chega à estabilização. Então agora indo para as técnicas de conversão analógico-digital, onde a gente está vendo as digitais analógicas. Basicamente a gente vai ter uma tensão analógica de entrada, após certo tempo, vamos ter um código digital de saída que representa a entrada analógica. Então alguns conversores que a gente vai conversar um pouquinho é contador de rastreio, instantâneo, inclinação dupla, chamado de integrador também,
aproximação sucessiva, que é usado nos microcontroladores, tensão, frequência e sigma delta. O mais simples, então, aqui que a gente tem é o contador de rastreio. Basicamente, a gente vai ter um contador binário, um comparador e um conversor digital analógico lá dentro. Então, eu tenho a minha entrada analógica, um comparadorzinho de tensão aqui, um relógio. Então, a cada tique do relógio, o contador de 8 bits aqui é incrementado o seu valor, acontece uma conversão DA até que essa tensão aqui de saída do conversor DA seja maior que a entrada analógica. Então ele cessa as conversões porque o sinal do contador aqui representa essa entrada analógica. Então basicamente o que a gente tem é essa subida aqui até chegar no valor, depois ele desce e volta. Tá? Ele é muito simples, é fácil até de implementar, mas a desvantagem é que ele é lento. Tá? Então toda vez ele vai aqui do zero até o valor, do zero até o valor. Ele não é uniforme também esse tempo necessário para a conversão. Né? Quanto mais próximo aqui do zero, mais rápido seria essa conversão. O que eles fizeram então? Em vez de eu partir do zero para o conversor de rastreio, ele vai pegar e partir do último valor. Então eu vou ter que ter uma lógica adicional aqui para saber se ele vai para cima ou para baixo. O problema disso é que ele pode gerar oscilação nesse valor se esse controle não for bem feito. Um outro tipo de conversor com uma técnica mais rápida é o conversor instantâneo, também chamado de flash. Ele realiza a conversão em apenas um ciclo. Então ele vai ter um divisor resistivo aqui, que nem vocês enxergam na figura, e vários comparadores. Então ele vai ter um codificador de prioridade que vai enxergar aqui quando, a partir de que ponto que a minha entrada analógica é maior ou menor, então que é a referência. Esse codificador faz essa tradução e eu tenho a minha saída. A vantagem dele, que é como diz o nome, ele é muito rápido. A desvantagem é a complexidade do circuito para muitos bits. Então aqui a gente só tem 3 bits e já tem 7 comparadores. A conta que se faz é 2 na n menos 1 comparadores, sendo n o número de bits. Então imaginem um conversor aí de 24 bits, quantos comparadores não teria. A outra técnica seria o conversor de dupla inclinação, também chamado integrador, onde que eu vou ter um amplificador operacional configurado como integrador, um comparador, um contador binário e uma lógica de controle aqui para fazer o controle da chave. Então, primeiro vai ter, durante um tempo determinado, a integração do sinal de entrada, ou seja, a chave aqui fica ligada na entrada analógica, então ele vai fazendo a integração desse sinal de entrada e depois de um tempo estabelecido ele vai para a tensão de referência, onde que ele vai fazer a desintegração aqui. Basicamente, então, quanto mais alto ele vai chegar antes de virar a chave para a tensão de referência, mais tempo ele vai levar para cruzar o zero quando ele ligar nessa tensão de referência. Então esse tempo aqui que ele leva para fazer essa desintegração, que tem uma inclinação fixa, vai ser proporcional ao meu valor de entrada. Algumas vantagens: eu não preciso usar conversores DA, eu independo dessa precisão do R1 e do C, porque ele é usado tanto na integração quanto no processo aqui da desintegração. Faço uma média também desse valor de entrada durante a integração, então tem uma tolerância a um ruído, tá? Mas a desvantagem é que ele é lento e também não é uniforme, né? Eu vou depender aqui do valor da minha entrada analógica para o tempo de conversão. Então, o mais usado que a gente tem em controladores é esse conversor de aproximação sucessiva. Aí ele vai utilizar um comparador, um circuito contador e de controle,
um registrador de saída e um conversor DA. É melhor eu mostrar no próximo slide como que ele funciona. Então, vamos imaginar que a gente tem aqui uma entrada em 13,5 volts. Tá? Ele, imaginando então um conversor de 4 bits, no primeiro ciclo de conversão ele vai colocar 1 seguido tudo 0. Então ele vai lá e faz a conversão e vê que é 8. E faz a interrogação, 13,5 é maior ou menor que 8? É maior. Então ele mantém esse 1 aqui e coloca 1 no próximo. Faz a conversão novamente. Viu que deu 12. 12 é maior ou menor que 13,5? 12 ainda é menor. Mantém esses dois 1s, coloca 1 no terceiro. Então aqui ele vai fazer 14. 14 é maior ou menor? Vai ser maior. Então agora ele vai zerar esse e colocar 1 no último valor, no último slot aqui. Então vai ficar 1101 como valor final. Vantagem desse tipo de conversor é que uma conversão de n bits será necessário n ciclos de clock e n conversões aí. A desvantagem é que ela é totalmente dependente da precisão do conversor digital analógico que tem dentro dele. Algumas outras formas, então, também de se fazer essa conversão é utilizando um oscilador controlado por tensão linear. Então, ele vai ter um sinal de frequência, que a oscilação é proporcional à tensão de entrada. Esse sinal de frequência é enviado a um contador durante um tempo fixo, e a contagem de oscilações vai ser proporcional à entrada. A grande questão nesse tipo de conversor é que eu tenho precisão limitada aí a 0,1%. Isso significa um bit, 1 em 10 bits aí. Então 1 em 1024. Então eu não consigo conversores maiores que 10 bits. Para aplicação de precisão, instrumentação de precisão, normalmente se utiliza esses conversores de sigma delta. Eles são bem complexos aqui. Eles trabalham com um streaming de bits gerados por comparadores, tá? E basicamente a grande vantagem, ele vai ter muitos bits sem ruído, mas ele é considerado lento aí em vista do flash. E ele usa duas sacadinhas aí para conseguir essa performance de ruído. Ele faz sobreamostragem, então nessa sobreamostragem o ruído, como vocês vão ver lá nas disciplinas de sinais e sistemas, ele vai ficar diluído na banda toda de amostragem, e ele depois faz um filtro digital para conseguir jogar fora parte desse ruído. Além desse filtro digital, ele consegue fazer o chamado noise shaping, onde ele conforma esse espectro de ruído, de quantização, para que a maior parte do ruído fique no final da banda. Então, quando ele fizer esse filtro digital, ele consegue desprezar a maior parte do ruído. Então, alguns exemplos de aplicação. Quando a gente fala no conversor analógico digital, a gente vai ter uma dualidade aí, velocidade e resolução. Se a gente quer velocidade, a gente vai para o DC flash. Isso a gente está falando em gigahertz aí. Se a faixa do interesse for do DC a 200 kHz, a gente vai usar um sigma delta. Então, eu dou um exemplo aí, um sigma delta. Então, nesse aqui até um exemplo de saída de som, né? Então, uma conversão digital analógico. Então, para 200 kHz, que é o do som, 5 microsegundos de settling time, eles têm até um sigma delta modificado para digital analógico. Então, esse DSD aqui da Texas, ele tem até dois canais, né? Um canal L e um canal R. Então, quando a gente vai trabalhar com os conversores, a gente sempre vai ter que se perguntar, a gente precisa de velocidade ou precisão? Então, um exemplo de velocidade é digitalização de vídeo. Precisão alta é controle de pequenos sinais. Então, para precisão alta, um bom exemplo é esse 1255, ADS da Texas, é 24 bits até 30 kilosamples. Então, ele não vai ter uma velocidade muito grande, mas eu vou conseguir uma definição, uma resolução bem grande aqui. Os microcontroladores normalmente que tem
ADs internos, eles são de 10 ou 12 bits. Tem alguns modelos que tem até alguns AD sigma delta internos. Tá? Na parte de DA, a gente vai ver que os mais comuns usam corrente chaveada e são sempre circuitos externos, né? Então um exemplo aqui eu dou 5616, que é 12 bits e vai ter uma interface SPI. E o TIVA, né? Já que a gente está usando ele. Então ele tem dois módulos ADC, o ADC0 e o ADC1, e podem ser utilizados para converter essas voltagens analógicas em valores discretos. Cada módulo vai ter 12 bits e pode operar independente. E ele trabalha utilizando sequências de aquisição que no próximo slide eu já vou mostrar o que é. Né? Tem 12 canais de entrada aí e consegue gerar até interrupção e trig. Então, as características, né, já tinha passado em cima de algum. O interessante é ver que ele tem uma taxa de 1 megasamples por segundo, então ele é bem alta, né? Tem um sensor de temperatura no chip que vocês vão usar ali na tarefa que eu passei. E ele vai trabalhar com essas sequências. Né? Então, e além dessa capacidade aqui de fazer médias por hardware, basicamente então ele faz um filtro ele já tem um filtro em hardware ali para fazer umas médias e não ocupar o tempo do processador fazendo essas médias. Basicamente essas sequências elas possibilitam que você adquira vários valores de canais diferentes do microcontrolador de forma mais rápida. Tá? Então ele tem 4 sequenciadores, cada um dos módulos, e cada sequenciador tem um número diferente aí de amostras que ele pode ter. Então o SS3 só pode ter uma amostra, o SS2 4, o S1, SS1 4 também, o S0 8. Ou seja, ele pode ter até 8 valores, 8 entradas diferentes aí. Então a gente pode pegar pino 1, depois o valor da tensão do pino 2, pino 3, pino 4, pino 5, pino 6, pino 7. E ele vai armazenando e quando ele conclui todas essas conversões ele avisa que terminou. Tá? Então isso daí é muito desejável quando você tem vários sinais analógicos e você não precisa ficar fazendo o comando, agora leia o próximo, depois o próximo. Então ele é uma forma aí de agilizar esse processo de conversão. Então agora peço que vocês olhem lá a tarefa. Então ela vai ser um recorte do que vocês têm no livro, no material de apoio lá, o TivaWare Workshop Workbook. É um exemplo de como fazer a conversão analógica do sensor de temperatura interno do Tiva. E o legal é que ele também mostra ali como que vocês conseguem adquirir esse valor usando a interface de debug do Code Composer Studio.